vai começar uma obra, você vai comprar os materiais e de repente acaba levando gato por lebre. Quem nunca, não? Quem nunca fez isso? Que atire a primeira pedra. Exatamente. Eu sou o Carlos Spa e estou aqui para ajudar vocês nessas escolhas difíceis para evitar o tal do gato por lebre. Maravilha. E inclusive a nossa conversa hoje ela é sobre inox. E com certeza, depois que você sair dessa conversa aqui, eu não tenho dúvida que você vai saber escolher qual é o tipo certo de inox para colocar na sua obra, de repente em qualquer empreendimento que você esteja em reforma ou colocando do zero. Para começar, Carlos, inox. O que é o material inox? Porque assim, tem alumínio, tem bronze, tem inox, tem... O que é isso? Para ficar palpável a coisa. É muito simples. Inox é uma liga de alguns componentes e nós temos o mais comum, 304, que é uma linha voltada para decoração, voltada para a náutica, até para a área de piscina, dispositivos para acabamento de piscina, tipo retorno, aspirações, essa parte toda ralo de fundo. Porém, algumas questões que você vai usar com tratamento de água, por exemplo, náutica é muito fácil, maresia. O que faz a maresia? Corrosão, oxidação. Então, a liga tem um componente mais A, mais B, mais C. Então, por exemplo, o 304, que é mais comum, e o 316, que se fala muito, o que muda? Um componente onde o 316 é menos oxidante do que o 304. Uma piscina que você tem um tratamento, que é o nosso caso principalmente, um tratamento de água convencional de cloro, onde também, gente, cloro tem sal. Então, eu faço até comparação, né? Questões de piscina e questões de náutica é semelhante, porque nós estamos no meio corrosivo, com águas que corroem com sal. Então, nós temos que tomar cuidado na liga escolha. E por isso, a gente usa muito, no nosso caso, a linha 316. Porque se você tem uma piscina com tratamento de cloro convencional, vai te atender. Mas se você tem um tratamento de piscina à base de gerador de cloro, que você usa sal para gerar o cloro, aí você precisa de uma liga um pouco mais resistente no caso de oxidações. A qualidade melhor, o polimento é sempre ativo, brilhante, aquela coisa maravilhosa. Então essa é a principal função, é escolher a coisa certa. Um exemplo claro, voltando para a linha de culinária, 310, que se usa muito para você fazer faca, né? Às vezes até algumas churrasqueiras, você vê umas grelhas que... Tá. Esse é um material inox, mas ele não é tão voltado à segurança de corrosão, porque ele tem menos cromo, menos níquel, menos molibdênio, e te faz uma liga com mais ferro, consequentemente é uma linha mais oxidante. E ao mesmo tempo, por que se usa uma faca, não é um 316, por exemplo? Porque você não tem um corte, você não consegue dar um corte para fazer elaborar. Ela vai gastar muito esse corte, você tem que afiar sempre a faca. Então, tem componentes para cada uso. Eu entrei na cozinha só para dar um exemplo nas linhas que você tem, 310, 304, 316 e os mais nobres, 316L, que sempre foi usado para marítimo e sempre usado para espaçonaves, a área da NASA mesmo, usava o 316L para alguns componentes que tem uma outra questão melhor ainda em relação com a oxidação e resistência. Mas então, peraí, você está falando que o inox, uma liga metálica maravilha, você falou de cromo, falou de níquel, de molibdênio, de ferro. Isso. São os componentes que fazem parte do inox. Exatamente. São maravilha. E daí, 304, 310, 316, 316L, 304L. Exato. Você tem o que difere eles ali? Porque cromo, níquel, molibdênio, ferro, todos eles têm ou não? Exceto o L, seja o 304 ou 316, não tem molibdênio. Tá. As outras ligas não tem molibdênio. O L tem molibdênio. As outras ligas não tem molibdênio. Então o que interfere o L é... E as porcentagens são absurdas. É 1%, 1,2%, 0,8%. Então quer dizer, mas isso você tirando o ferro que está na liga, que é o material óxido, dá uma diferença muito grande, né? E até no processo de execução, nós fabricamos os dispositivos nossos de piscina e algumas coisas náuticas também. Então o que ocorre? É uma liga, a gente chama liga mole.
que é um material mais mole. Porém, não é mole que vai ser uma malha mole, que você vai ver uma borracha, não é isso. Em relação ao ferro, uma liga 1040, 1010 no ferro, ele é ruim para você fazer o quê? O trabalho de usinagem, de esculpir essa peça, né? Mas é uma liga muito nobre, por isso tem as dificuldades dela. E por isso também tem um preço um pouco diferenciado por todas as dificuldades que você tem. Um polimento, tem toda essa parte que envolve. Então, o processo de inox, quando você fala, nossa, não vou conseguir comprar porque é absurdo. Não, é um equipamento que você vai usar na tua piscina, você vai usar, por exemplo, no teu barco, por exemplo, e só que você vai ter uma saúde por equipamento por resto da tua vida e por teu estresse. Que é o caso do Por Lebre. Você compra um material, você vai usar uma piscina e você de repente 304 entende bem numa situação convencional de uso de cloro, e você de repente, vou economizar se eu colocar um gerador de cloro aqui, você vai usar com sal para gerar cloro, e aí você tem um material que vai ficar amarelado, que não está preparado para exatamente essa questão de alteração do teu equipamento de tratamento químico. Isso aí, assim, me vem na memória agora, piscina de clube. A parte de metal, de jogar retorno, água ou de retorno, de ralo, o que seja, um amarelado, agora que você falou que veio, por conta disso, economizar, né? Uma coisa tem que falar, não é porque é 304 que ele vai derreter, né, igual, sei lá, uma chapa de ferro no tempo que derrete, não vai acontecer assim, mas ele vai alterar a coloração, então você vai ver que ele vai ficar mais opaco. Alguns casos ele pode dar fazer um risco amarelo, que exatamente é o ferro expondo. Importante também frisar muito, às vezes, depende de onde você compra, onde foi armazenado, onde está esse equipamento, ele pode ser contaminado com outro. Se você pegar o inox e colocar uma chapa de ferro junto, ela pode contaminar o inox. Para isso tem o quê? A fase de polimento, que a gente fala que é a nossa linha premium. É um polimento bem feito, tá, para você eliminar todas as impurezas, porque senão, se você tem um contato e esse contato ficou ali armazenado, uma partícula de ferro no inox, também pode dar uma cristalização óxida de um amarelado. Então é importante o processo seguir desde o início até o final como deve ser, para você não ter surpresas mesmo. Porque que nem eu estou pensando um negócio aqui. Você falou que dentre 304, 310, 316, o L e tal, estamos falando de proporção de metais dentro dessa liga. Exato. Inox, uma liga metálica, então a proporção entre eles acaba mudando, né? Sim. Sendo assim, eu acho que seria difícil a gente concluir, e muita gente quer essa conclusão rápida, de que então qual é o melhor? É o 316? É o 310? É o 304? Qual que eu vou fazer alguma coisa em casa? Qual que eu tenho que comprar então? Olha, tudo uma questão de custos. Quando você fala assim, é 1% de molibdênio, é 1% a mais de níquel, 2% a mais de cromo, tudo isso aí, o custo muda muito, porque é uma liga e você tem um processo, como um material muito duro, então você prefere mais calor para decompor na liga. Então o processo de custos é isso aí. E os custos vêm na parte de produção. Vou esculpir uma peça numa usinagem, num torno, por exemplo, no ferramental. Então uma peça também leva mais tempo para você fazer ela. Então tudo é custo. Agora, o custo não é tão importante quando você tem um material 316, que é o principal, ou 316L, que são os melhores para atividade piscina e náutica. Tá, não vou deixar náutica muito, que sempre está amarrado junto, porque trabalhamos com sal, piscina e água do mar, temos sal, então a gente sempre atrela isso daí. Então esse sistema que você tem um custo mais, em alguns casos 30%, 20% a mais no custo, compensa porque você não vai ter nenhuma variação. O que você colocar hoje, você vai ter daqui 10 anos, e se amanhã depois cair uma bomba atômica na tua piscina e ficar tudo preto, você pega aquele inox, pule novamente, ele vai estar zerado novamente. Então uma liga inerte, ela pode estar deformada, mas ela vai ter o mesmo brilho, a mesma capacidade de liga para manter o mesmo padrão pro resto da vida. Pois é, porque assim, do que você falou até agora,
tem a questão, que nem você deu um exemplo de faca, e agora você falou de piscina. Da faca você falou 310, da piscina você falou 316, do espado, qualquer peça náutica é o 316. Então, assim, não existe o inox melhor em termos absolutos. Você fala, não, esse aqui para tudo vai ser o melhor, esse aqui não compre porque não vai ser bom. Ou seja, depende do uso que você vai fazer. Sim.